Vídeo de hoje para falarmos sobre o ranking do João Fonseca dos outros brasileiros e já começarmos a esquentar os motores para o US Open, tendo aí, a gente tem uma novidade muito legal de um brasileiro aí que ainda não disputou nenhum Grand Slam na carreira e pode ter a oportunidade de disputar o quali do US Open. No vídeo de hoje a gente vai passar aí todos os rankings. E temos aí uma novidade, João Fonseca, apesar da última semana não ter sido a melhor possível em todas as nossas expectativas, o João está atingindo e já garantiu o melhor ranking da carreira. A gente vai passar tudo no vídeo de hoje, então eu vou pedir a sua inscrição no canal. Estamos aí passando de 5 mil inscritos com a meta agora para 6 mil inscritos. É claro que o canal ele sempre cresce mais quando o João tá ganhando, né? Infelizmente o João foi eliminado, a gente dá aquela estagnadinha, mas temos aí a meta de no US Open chegar a 6 mil inscritos e precisamos muito da sua ajuda pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês. É de graça, é só se inscrever aí no canal. Então vamos lá para falar sobre o ranking e a gente vai fazer também uma análise um pouquinho mais ponderada sobre essa questão do João aí, que tá rolando muita polêmica em cima disso. Notícia muito boa que eu tenho para passar para vocês é em relação ao US Open. A gente vai, né, a próxima competição, como todos sabem, é o US Open. Temos por enquanto somente o João Fonseca no top 100 aí do ranking brasileiro. Inclusive eu estava conversando com meu sócio Renato, um abraço pro Renato que tá sempre aí no backstage do canal, e a gente estava conversando sobre essa seca do Brasil de tenistas no top 100, né? A gente normalmente sempre tem 2 tenistas, às vezes 3 tenistas, e agora somente o João Fonseca. Isso é muito triste. A gente espera que em breve a gente consiga aí melhores resultados no geral, porque o João Fonseca é a nossa grande esperança aí, e a gente tem gente chegando aí de muita qualidade. E no quali do US Open, né, que é um quali gigantesco aí com um monte de gente jogando, a gente tem a possibilidade do João Lucas Reis, que é talvez aí o nosso tenista em melhor fase depois do João Fonseca na atualidade, né? O João Lucas Reis que tá sempre atingindo melhores rankings aí na carreira, batendo seus recordes pessoais. Ele está como alternate no quali do US Open. O que isso significa? Ele se inscreveu para a chave de quali, mas ele não tem ranking ainda para jogar. Porém, à medida que o pessoal que está inscrito no quali vai desistindo, eles vão se chamando os alternates, que chamam, que são basicamente a fila de espera. E o João, que já chegou a ser 10º nessa fila, hoje é o 3º. Então tem o Lofhagen e o Barrena à frente deles. O que isso significa? Daqueles, se eu não me engano, é mais de 100, eu acho, tenistas no quali ali. Não sei o número ao certo, mas é bastante gente. Se houver mais 3 desistências, o João Lucas Reis irá disputar o seu primeiro Grand Slam, né? Apesar de não estar na chave principal, será o primeiro quali na sua carreira de Grand Slam aos 25 anos. Então, boa sorte pro João, tem mais um João aí que está em ótima... Na verdade, o João Fonseca não está em ótima fase, mas é mais um João que vai nos dando muitas alegrias aí no tênis. Então, boa sorte pro João nessa caminhada aí pro rumo ao US Open. E analisando o ranking, agora falando sobre ranking, eu também quero fazer uma ponderação com vocês aqui. A gente tava vendo o jogo ontem do... Pô, meu cabelo tá difícil aqui hoje. A gente tava vendo o jogo ontem do Fritz contra o Atman, né? E a gente viu o que aconteceu, né? O Atman, que era o número 136 do mundo, ele já está em 93, ele já atingiu o top 100. Ele bateu o Flávio Koboli, praticamente um top 20, bateu o João Fonseca e bateu o Taylor Fritz, número 4 do mundo. Então, tudo bem, o João Fonseca não jogou bem, a gente já falou sobre isso, a gente já fez um vídeo pós-jogo analisando a semana do João, tudo isso, tá tudo certo. Agora, tá complicado esse negócio do João sempre pegar o tenista no seu melhor momento de carreira, na sua melhor fase, jogando o melhor jogo da vida. Tá chato isso também. Eu acho que o João até perderia, mesmo que o Atman não jogasse tanto, porque o João estava mal tecnicamente, mas pô, o cara ganhou do João e depois e fez um jogo espetacular contra o Taylor Fritz, que tá aí nas quartas de final, não tinha nenhum resultado expressivo e de repente já tá aí avançando desse jeito no Masters 1000, então vale a ponderação também que o João não tá dando muita sorte com esses adversários dele. Mas no ranking, por outro lado, o João já garantiu a 44ª posição no ranking, subindo 8 posições, né? Na última atualização do ranking aí ele era o 52, né? 52º. A gente tá fazendo aí, tudo que a gente fala de ranking hoje é live ranking, porque não tá fechada ainda a semana, mas o João já garantiu aí o top 45 para a próxima semana.
aí com os 50 pontos que ele ganhou nessa semana em relação ao ano passado. Então, 44º. A gente tem o Thiago Wilde, que tá sem jogar aí, né? Não jogou as últimas semanas. Felipe Meligeni também sem jogar. E o Thiago Monteiro sem jogar aí. Top 200. Então, no top 200 é nos 4 brasileiros. E aí entra o João Lucas Reis, que já é o número 226. Ele tá sempre batendo esses recordes aí, pegando os melhores rankings. E subindo aí mais 15 posições, né, nessa semana. Mais uma boa campanha do João Lucas Reis, tentando chegar no quali do US Open. Outro cara que tá se destacando nas últimas semanas também, Matheus Puccinelli, que de 24 anos, né, subindo aí 5 posições, também no top 300. Caro Excel caiu algumas posições, ainda tá no top 300. Gustavo Eide tá um bom tempo sem jogar, né? É um grande talento do tênis brasileiro, mas vem sofrendo com lesões aí já há alguns meses já sem entrar em quadra. 326. Daniel Dutra Silva, veterano. E o Pedro Boscardin Dias, de 22 anos também, que vem numa boa ascensão, entrou no top 10 Brasil. Ele estava fora do top 10 Brasil e conseguiu aí essa vaga. Então a gente tem aí no top 300, a gente tem aí 7 tenistas e vamos torcer aí pro pessoal conseguir cada vez galgar mais posições. E temos outros rankings bem interessantes aí que a gente vai passar em sequência. Esse é um ranking que eu particularmente gosto muito, que é a corrida para o Finals, né? Que são aqueles 8 tenistas melhores que mais pontuaram no ano, que disputam aquele último torneio que é o ATP Finals. A gente tem hoje Alcaraz, Sinner, Zverev, Ben Shelton, Djokovic, Taylor Fritz, Jack Draper e De Minaur como os 8 classificados até então para o Finals. E o João Fonseca tem a 36ª melhor campanha do ano. Então, mesmo com todos os problemas, mesmo fazendo as pausas de calendário que algumas pessoas criticaram, o João é o 36º melhor tenista do ano, o que é uma ótima campanha, ainda mais considerando que é praticamente o primeiro ano aí que o João tá com o calendário cheio, com o calendário completo aí, né, no caso no profissional. E quando a gente analisa aí o ranking do João, 44º lugar no ranking, a gente vê aí nessa página do 40 ao 49, a gente vê que o João é um dos que mais subiu. E nessa faixa de ranking, normalmente pega esses tenistas em ascensão, porque você pode ver que só o Nuno Borges acabou caindo 5 posições, o resto tá tudo em ascensão ali. Então temos o Sebastian Baez, o Mutê, Carabelli fazendo boas campanhas, Nuno Borges, depois Fonseca, aí o Kecmanovic, Munar, Roberto Bautista Agut, Lerner Tien e Zizou Bergs. Esses são os concorrentes hoje do João nessa página aí do 40. E o ranking que eu gosto muito também, que é o Sub-21, que é pra gente ver a nova geração. A gente não teve alteração na parte de cima, então o Mensik continua sendo o melhor Sub-21 do mundo, 16º do ranking. Mensik em grande evolução. O Mikkelsen, que já esteve melhor, né? Hoje ele é 31 do ranking aí. 20 anos, ele tá quase saindo desse ranking sub-21, porque ele vai fazer 21 anos, vai completar daqui a pouco, aí ele vai sair do sub-21. E João Fonseca. Depois tem Lerner Tien, que é uma briga aí com o João, né? Bem próxima. Bassavared subindo algumas posições aí no sub-21. Hoje ele é o 5º melhor sub-21 do mundo. Jun Chen Chang, Alexander Blocks também, outro que vem subindo bastante, já é o 114 do ranking, quase no top 100. Pri Smith, mais um que vem subindo nas últimas semanas. Landa Lucy, e essa é a novidade no ranking aí, o Kjaer, norueguês de 18 anos, ele tem inclusive a mesma idade do João, acho que ele nasceu até perto do João, subindo bem também, já 162 do ranking. Isso é mais um motivo que a gente tem que olhar e falar assim, poxa, né? Não tem ninguém mais novo que o João nesse ranking aí. O Kjaer é a mesma idade. E a maioria tem mais de 20 anos, né? O João vai completar 19 anos ainda. Então, o João é muito precoce em tudo, né? Então a gente também tem que considerar isso, claro, quando a gente vai fazer as análises. E por último, aí o top 10 com a entrada do Karen Khachanov, que das últimas semanas fazendo ótimas campanhas, entrou no top 10 com todos os méritos, o russo de 29 anos, Karen Khachanov. E esse, lembrando, é o live ranking, então a gente tem ali ainda os jogos para acontecer, o torneio de Cincinnati está acontecendo, provavelmente teremos alguma mudança, mas Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Draper, Shelton, Djokovic, De Minaur, Musetti e Khachanov. Essa é a atualização do ranking. A gente vai começar a falar sobre o US Open a partir da próxima semana. Vamos fazer aquelas análises de chaveamento, tudo que vocês estão acostumados. Ainda baixando um pouco a poeira do que aconteceu em Cincinnati e muita coisa para a gente refletir e projetar para o US Open, certo? Vou pedir mais uma vez a sua inscrição aí no canal.
para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo. A gente não ganha dinheiro com esse canal, gente. A gente faz isso por muito amor, por muita paixão. Então a gente precisa demais da ajuda de vocês. Like, inscrição, ajuda bastante. E se você quiser também fazer parte do nosso clube de membros, nosso grupo do WhatsApp já tem aí umas 10 pessoas. Tá bem gostoso de conversar. Todos os dias a gente troca ideia lá. Quando o João tá jogando, a gente fica ali o tempo todo conversando. Então, se você quiser ter esse contato próximo comigo, com o Renato e com a comunidade do Auge das Quadras no Tênis, vire membro aí do canal, acesse o link no WhatsApp. Assim que você virar membro, aparece ali o link para você acessar a comunidade, o WhatsApp do Auge das Quadras. Clicou, entrou no grupo e tá conversando com a gente aí diariamente, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.